Boa noite. O meu grupo é composto pela Amanda, Cristina, Pedro e por mim, Renata. E nós iremos falar sobre redes neurais recorrentes, Long Short Term Memory. Chamamos de redes neurais os sistemas de computadores que utilizam algoritmos para reproduzir o comportamento dos neurônios do cérebro humano. Eles são capazes de reconhecer padrões e correlações em dados e, assim, aprender e melhorar continuamente a sua resposta perante ao estímulo. Entretanto, há uma grande limitação na utilização de redes neurais tradicionais, já que essas não possuem persistência em seus dados. Então, fazendo um paralelo com os seres humanos, o final de um filme só faz sentido porque nós assistimos o filme inteiro, certo? As redes neurais tradicionais não conseguiriam fazer isso, pois elas não carregam essa bagagem de conhecimento. Ou seja, as suas informações não persistem no tempo. Elas são apenas utilizadas para fazer o processamento naquele momento. Dessa forma, existem as redes neurais recorrentes, que resolvem esse problema. As redes neurais recorrentes possuem loops que fazem com que as informações persistam de uma camada para outra, criando uma espécie de memória. A primeira figura exibida mostra um exemplo de uma rede neural tradicional, na qual apenas a informação de input é transmitida para o output, sem fazer nenhum armazenamento. Já na segunda figura, podemos ver um exemplo de uma rede neural recorrente. É possível ver que a rede passa um valor para ela mesma, que é justamente a informação da camada passada, ou seja, a memória. Então, nesse caso, ao invés de receber somente o input, é recebido também a memória trazida da operação passada. Aqui são alguns exemplos de redes neurais recorrentes. O primeiro deles é aquele autocomplete do Google, o qual ele sugere a palavra com base no que você já escreveu. Sem as redes neurais recorrentes, isso não seria possível, pois a rede neural tradicional não armazenaria as palavras anteriores e não seria formado um contexto para identificar a próxima palavra. A Alexa temos o mesmo caso. Ela só sabe interpretar o que você está falando, pois à medida que você fala, ela está armazenando as palavras ditas e, com isso, consegue formular a frase. Caso contrário, a cada nova palavra, ela começaria do zero e ficaria sem sentido. Um outro exemplo bem legal é o caso que ocorreu com o carro Tesla, no qual ele identificou um possível acidente com base nessas duas imagens mostradas e freou o carro, evitando que o motorista se envolvesse num acidente à frente. Se nesse caso fosse utilizada uma rede neural tradicional, nos instantes da primeira foto e da segunda foto, a única coisa que a rede faria seria identificar que há um erro. Entretanto, com o uso da rede recorrente, como ela é temporal, a rede conseguiu calcular a velocidade dos carros da frente, já que, como ela tem memória, ela sabia o tempo exato que os carros à frente estavam em cada posição. Dessa forma, com a velocidade dos carros da frente calculadas, a rede percebeu que não daria tempo do carro da frente ultrapassar, sem colidir, e freou o carro em questão. O uso das redes neurais recorrentes, na teoria, é ótimo e muito abrangente. Entretanto, na prática, as redes neurais recorrentes comuns, elas não conseguem armazenar as informações a longo prazo. Vamos observar esses dois exemplos aqui. Na primeira figura, para uma rede neural recorrente comum, seria possível identificar que a palavra sugerida, a palavra certa para completar aquela frase é azul, já que a informação a cor do céu, ela está perto, ou seja, ela acabou de ser processada. Já ali no segundo exemplo, suponha que a informação eu moro na Inglaterra esteja no começo de um grande texto e que lá no final desse texto grande, a rede precisa saber qual é a língua que eu falo. Num cenário ideal, a rede neural recorrente, ela saberia que a resposta certa para completar a frase é inglês. Entretanto, na realidade, pela informação necessária ter sido dada lá numa camada muito antiga, então ter sido dada há muito tempo no começo do texto, ela acaba se perdendo e uma rede comum não saberia a resposta para essa pergunta. Isso ocorre devido a um fenômeno chamado de Vanished Gradation Problem. De uma maneira bem simplificada, esse problema ocorre quando um valor chamado de gradiente ele se torna pequeno. Esse gradiente ele é o fator que ajusta a relevância de uma informação para o processamento. Então, se o gradiente ele for um valor muito pequeno, a informação ela deixa de ser relevante e acaba sendo esquecida.
E isso geralmente ocorre com as informações armazenadas lá nas camadas iniciais. Então, as informações mais antigas que foram processadas primeiro. Geralmente, isso já ocorre quando o número de camadas chega a 3 ou mais. Felizmente, existem as redes neurais recorrentes Long Short Term Memory, ou comumente chamadas de LSTM, que são um tipo especial de rede neural recorrente, que são capazes de aprender conexões em sequências de informação. E dessa forma, elas conseguem guardar as informações a longo prazo, mesmo das camadas iniciais. Eu trouxe aqui duas imagens e na primeira é possível ver a estrutura de uma rede neural recorrente comum, que recebe o input e a memória de A e processa o output. Ela é bem simplesinha. Enquanto ali na segunda imagem é possível ver a estrutura de uma rede LSTM, que é bem mais complexa, cheia de elementos. As redes LSTM, elas são capazes de remover ou adicionar informações ao estado da célula. O estado da célula que eu falo pode ser chamado de cell state também, quer dizer a memória de longo prazo. E essas informações, elas podem ser cuidadosamente reguladas por estruturas chamadas de gates ou portões. Os gates, eles são responsáveis por deixar ou não as informações passarem, e eles são compostos por uma variável sigma, que pode variar de 0 a 1, descrevendo o quanto cada componente deve ser liberado. Então, por exemplo, se o sigma for do valor 0, significa não deixa nada passar. Então, daquele portão não vai passar nenhuma informação. Enquanto se o sigma for 1, significa deixa tudo passar. Então, todas as informações poderão passar daquele portão. Na estrutura da LSTM, existem 3 portões. O primeiro deles é o Forget Gate, que tem por objetivo determinar quais as informações da memória a longo prazo devem ser mantidas e quais as informações da memória a longo prazo devem ser esquecidas. Então, ele pode remover as informações já existentes na memória de longo prazo. O segundo portão é o Input Gate, ou Remember Gate, que determina o que da memória de curto prazo deve ser armazenado na memória de longo prazo. Então, ele vai lá e adiciona na memória de longo prazo as informações que ele acha relevante da memória de curto prazo. E, por fim, temos o Output Gate, que coleta as informações da memória de longo prazo que serão utilizadas para calcular a saída, para processar a saída. Então, ele faz o inverso, ao invés de adicionar ou remover informações da memória de longo prazo, ele vai lá e utiliza as informações que já estão armazenadas para calcular a saída necessária. E agora nós vamos aprofundar mais em cada um desses estágios dos portões. Como podemos ver, diferentemente da estrutura de uma rede neural recorrente normal, a estrutura de uma LSTM ela é composta por um barramento horizontal superior, que representa a memória de longo prazo, ou também chamada de cell state, que nessa imagem está identificada em laranja. E, falando do primeiro estágio, como foi dito anteriormente, o Forget Gate é responsável por determinar o que é importante da memória de longo prazo e o que deve ser esquecido. Como pode ser visto, ele é composto por um sigma, representado na imagem com um retângulo, que é a variável que regula a passagem das informações e recebe também como parâmetro a memória de curto prazo, que é identificada como barramento verde, e o sinal de entrada. Em seguida, temos o Input Gate, ou também chamado de Remember Gate. Nessa etapa, é definido o que da memória de curto prazo deve ser inserido na memória de longo prazo. E, novamente, nesse estágio, é composto por um sigma que determina o que deverá ser passado para a memória de longo prazo e qual o peso daquela informação, ou seja, o quão importante cada informação é. E, por último, temos o Output Gate. Esse portal, diferente dos dois já vistos, ele não manipula a memória de longo prazo, mas sim utiliza-se dela. E, novamente, composto por uma variável sigma que faz o processamento dos dados. Nesse gate é determinado o que é necessário utilizar da memória de longo prazo para determinar a saída, ou melhor, a resposta da rede. Nesse gate também é definido o que será utilizado
da memória de curto prazo. Então, ele recebe como parâmetro a memória de curto prazo e a de longo prazo, e determina a saída da rede, assim como a memória de curto prazo, que será enviada para a próxima rede, se ela existir. Por fim, com esses 3 passos, é então possível criar uma estrutura de uma LSTM. Nas redes recorrentes normais, é aplicada uma função de ativação diretamente nas memórias, o que acaba causando esse efeito chamado Vanish Gradient, que faz com que as memórias se acabem se perdendo. Como a estrutura do LSTM vista ela é composta por gates, essa função de ativação ocorre nesses gates e não diretamente na memória, o que evita a perda de informações. E é dessa forma que essa estrutura de rede consegue armazenar as informações ao longo prazo, graças à existência desses gates. Bom, com essa habilidade, esse tipo de rede ela pode ser bem útil para diversas aplicações, já que a persistência das informações é necessária para a maioria das operações. Um exemplo que podemos citar de uma aplicação para esse tipo de rede neural recorrente são os geradores de textos, que criam frases aleatórias, mas que sempre possuem sentido. Então, para que a rede neural consiga construir essas frases com sentido, é preciso sempre saber o que foi escrito anteriormente, para poder sugerir a próxima palavra. Um outro exemplo são os reconhecimentos de textos. Novamente, para identificar uma palavra ou uma letra em uma imagem, é necessário o uso desse tipo de rede, já que, como essa identificação é feita pixel por pixel, a rede precisa lembrar onde os pixels anteriores estavam para identificar qual a letra desse conjunto de pixel que corresponde e assim identificar qual a palavra que está escrita. Bom, podemos concluir então que as redes neurais recorrentes foram um grande passo em um nicho extremamente importante das redes neurais artificiais, já que antes desse tipo de rede, a inteligência artificial estava estagnada, nesses tipos de operações, sem a dependência da permanência das informações. Apesar das redes recorrentes já serem bastante impressionantes, a utilização dessa memória a longo prazo se fez muito necessária, já que redes comuns, com mais de 3 camadas mais ou menos, já apresentavam alguma perda de informação. Com isso, o uso das redes LSTM resolveu esse problema e agora possibilita aplicações com memória a longo prazo, revolucionando o meio da inteligência artificial. Essas foram as nossas referências. Bom, e essa foi a apresentação do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.